período do nascimento da sua filha, as empresas pelas quais você passou, ainda Rio de Janeiro, morando, vivendo, trabalhando no Rio. Rio de Janeiro. Sempre morei, trabalhei no Rio de Janeiro, na Embratel. E aí, em 2007, eu deixei a Embratel e queria ir para uma empresa menor, onde eu pudesse fazer o meu nome, né? A Embratel era uma empresa muito boa, mas eu precisava ser conhecida. Qual era a última a posição que você atuou na Embratel? Consultora de soluções, né? Com desenvolvimento de negócios, com projetos para clientes. Tenho clientes da época de Embratel até hoje que encontro e que esbarro, né, pelo mercado. Então, assim, foi um período de muito crescimento de conhecimento. Aprendizado, né? Aprendizado. Mas chegou um momento que você julgou ser melhor ir para uma empresa de um porte menor. Exatamente. Talvez por uma questão familiar também. Não só por uma questão familiar, tá, Marcelo? Eu acho que existem ciclos na vida da gente que a gente precisa dar uma reiniciada, né? Então, eu que sempre trabalhei com planejamento, sempre vi carreira muito à frente e sempre trabalhei com esses planejamentos, né? Metas de longo prazo, checkpoints, né? Por que eu estou fazendo, por que eu escolhi fazer finanças corporativas naquele momento, abrindo mão de um tempo precioso que eu ficaria com a minha filha? Porque eu percebia que eu precisava começar a trabalhar com análise de investimento de projetos, né? Aplicar para as Big Four, apliquei muito, né? Teve até um processo seletivo que eu participei, foram 12 etapas de processo seletivo. Para a NASA, não? Até grafologia eu fiz, mas chegou no último, eu estava concorrendo com outro rapaz, e aí o diretor falou, uma mulher nunca vai deixar um filho doente em casa para viajar. Então, hoje... naquela época eu não tinha essa dimensão, né? E eu fiquei bastante assim impressionada. Por quê? Porque eu estava me formando, eu não era casada, não tinha filho. Mas você vê que a maternidade, muitas vezes, a gente precisa ter um jogo de cintura para equilibrar com todo esse mundo profissional que a gente quer desenvolver, né? E eu sempre fui de falar o seguinte, você pode... fazer o que quiser, mas você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento. Então, faça o melhor com aquilo que você tem. Com a condição que você tem naquele momento. Isso é o Cortella que fala. Isso, eu me lembro do Cortella, ele fala exatamente isso. Então, ele fala exatamente isso. E eu sempre pensei dessa forma, qual que é o meu próximo step? E aí, quando eu terminei de fazer finanças corporativas, tive um instrutor muito legal da CVM, pude ver a visão societária forte, né? E fiz didática do ensino superior. Então, ali eu comecei a falar, quero dar aula, quero ensinar, quero praticar, né? E a vida ainda era uma confusão. Aí eu saí da Embratel e fui para a Algar. Que na época era a CTBC. Ah, tá, ok. Né? Ainda não tinha mudado o nome e fui com qual missão? Né? Estruturar uma equipe de pré-vendas. A Regional do Rio era ainda um início, ainda não tinha um desenvolvimento grande. Então, fui para ser a pessoa que iria estruturar a regional para dar um próximo salto. Né? E tive um gerente lá, hoje ele é até meu amigo e tudo, uma pessoa muito conhecida, super gente boa, me apoiou no ano passado, fiz uma consultoria na empresa que ele estava ano passado, eu fiz ano passado, e ele é uma pessoa de pensamento muito à frente, muito disruptivo. Nossa, quantas vezes eu brigava com ele, porque eu era o pilar ali do pé no chão e ele queria voar. Então, assim, mas eu aprendi muito também. Tá, e você ficou quanto tempo na Algar? Na Algar eu fiquei 15 anos. 15 anos, Luciana. Na Algar eu saí em 2022
Mas a minha trajetória na Algar, ela começou com uma liderança de pré-venda lá, pré-vendas, né? E aí, logo na sequência, teve um movimento de um business plan, de regional, para crescimento, para estratégia de crescimento. Então, eu fui colocada como líder desse business plan, e aí acabaram me puxando para fazer uma liderança interna. Depois eu passei a ser gerente comercial da Regional do Rio. Fiz uma lateralização de carreira para a área de projetos estratégicos e planejamento estratégico, que aí foram os meus últimos 10 anos de Algar, foi nessa área, planejamento e projetos estratégicos, fazendo a expansão da empresa. Eu queria pegar um gancho aqui, porque nós estamos falando aqui no podcast Os Conselheiros para vocês, que são empresários, são executivos, alguns que já são conselheiros, e grande parte que estão almejando fazer essa transição ou até ter uma carreira de conselheiro na paralela. Olhando para a carreira da Luciana, nós vimos ela passando por grandes empresas, mesmo na época do estágio, né? Uma grande experiência em Furnas, depois vindo até a Embratel, que talvez seja o sonho de consumo de muitos conselheiros aqui ou candidatos, aí, futuros conselheiros, a trabalhar numa empresa, não é a Embratel em si, mas o posicionamento, o porte de uma empresa como uma Embratel. E o que a Luciana nos disse aqui, que muitas vezes você precisa dar um passo atrás e pensar em ser alguém mais importante numa empresa menor. Sim, interessante isso. Não é? Então, a gente vislumbra, olha como é aquela história de olha para a lua, né? Não, mira na lua e acerta as estrelas. Quantas empresas de médio e até de pequeno porte, empresas familiares, estão precisando de conselheiros? E você fala muito sobre isso, né? E aqui na Board Academy nós temos justamente essa missão de levar a governança proativa para ajudar essas empresas a, quem sabe, um dia serem uma Embratel, serem uma empresa de grande porte. E esse é o caminho, talvez, para boa parte de vocês que estão nos assistindo. Começar com uma empresa menor, onde a sua experiência, o seu conhecimento vai ser muito útil. Então não fique tentando mirar na lua quando tem tantas estrelas precisando da sua ajuda. Boa, sem dúvida. E ninguém nasce conselheiro ou conselheira, né? Essa é a grande realidade. É verdade. Muita gente fala assim, não, mas como é que você conseguiu chegar no conselho? Existe toda uma trajetória, a Luciana traz muito isso de coragem também. Quando você sai, deixa uma empresa grande como a Embratel para dar um salto, né? Falar, agora é um novo ciclo aqui que eu vou ter que construir tudo novamente.